E aí, galerinha, boa tarde. Eu sou o professor Nicolas, tá? Estou aqui para ajudar você a passar no concurso da UFSAL. Vamos lá, nós vamos responder a questão número 52, tá? Da prova de 2016, tipo 1. O que é que diz a questão 52? Diz o seguinte: cada torneio contará com 12 participantes que serão divididos na primeira fase em 2 grupos, nos quais todos se enfrentam. Considerando que os ingressos foram vendidos antes da divulgação da tabela dos jogos e da definição dos grupos, e supondo que não haverá privilégios de nenhuma seleção em relação a horários dos jogos e que a tabela será construída de forma aleatória, qual a probabilidade de uma pessoa que comprou o ingresso para o jogo da primeira fase do torneio de voleibol feminino vir a assistir uma partida da seleção brasileira? Então, olha só o que a questão te pede. Você tem 12 equipes que serão divididas em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. Então pense comigo, se você tem 12 equipes, cada grupo será formado por 6 equipes. Então olha só, como é que é realizado isso, professor? É o seguinte fato: cada equipe se enfrenta uma a uma. O jogo de voleibol é praticado por 2 equipes. Então eu tenho, no grupo 1, eu tenho 6 equipes. Eu pergunto, se no grupo 1 eu tenho 6 equipes, quantos jogos eu vou ter no grupo 1? Vamos lá, então eu tenho aí uma combinação de 6 equipes que se enfrentam 2 a 2. É uma combinação de 6, 2 a 2. Por que não é um arranjo, professor? Porque é combinação quando a ordem não altera o resultado. Se você tem o Brasil enfrentando o Japão, é a mesma coisa que você ter o Japão enfrentando o Brasil, certo? Beleza. Então a ordem não altera o resultado, é o mesmo jogo. Então isso é uma combinação de 6, 2 a 2. Macete: pega o 6 e decresce 2 vezes. 6 vezes 5. E divide por 2 fatorial. 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30. Dividido por 2, 15. Então eu tenho 15 jogos no grupo 1. E no grupo 2 também será composto por 6 equipes. Então eu vou ter também mais 15 jogos. Então eu vou ter um total de jogos. Total de jogos, eu vou ter 30 jogos. Mas eu quero saber o seguinte: qual é a probabilidade de, na compra do ingresso, eu assistir o jogo do Brasil? Pense comigo. Se você tem 6 equipes e o Brasil está nesse grupo, o Brasil vai enfrentar quantas equipes? Se eu tenho 6 equipes, o Brasil é uma dessas equipes. Então eu vou enfrentar 5 equipes. Então, do total de jogos, que são 30, 5 são jogos do Brasil. Então, qual é a probabilidade de eu escolher este jogo? Então, a probabilidade deste evento ocorrer é 5 em 30, porque é evento favorável sobre evento possível. Simplificando, eu tenho 1/6. Se você dividir 1 por 6, você vai ter 0,1666, que isto é aproximadamente 16,66%. É isso aí, galerinha. Você que gostou, curta aí o meu canal.